Olá, boa tarde. O Sindicato dos Rodoviários divulga balanço dos assaltos a ônibus na região metropolitana de São Luís. Os reflexos da reforma da Previdência para a categoria dos militares foram discutidos em audiência pública. Você vai ver ainda a tradicional missa de domingo de Ramos atrai fiéis na capital. E mais, alunos do programa Sol Nascente participam de festa antecipada da Páscoa. Hoje é 10 de abril e o portal da Assembleia já começou. R$ 225 assaltos foram registrados em São Luís nos primeiros 90 dias do ano. Os números estão bem acima das estatísticas de 2016. O balanço foi divulgado na manhã de hoje pelo Sindicato dos Rodoviários. O repórter Ismael Gama tem as informações. Os dados dos assaltos a ônibus em São Luís são referentes aos 3 primeiros meses de 2017. Estou aqui com Isaías Castelo Branco, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Presidente, esses números são preocupantes? São muito preocupantes, vem um crescimento muito grande nesse primeiro trimestre de 2017, 225 assaltos, é um número bem preocupante, bem maior do que o número do ano passado. Em relação ao ano passado, qual foi o percentual de aumento? Ano passado foram 153 assaltos, então nós estamos aí com 72 assaltos a mais do que ano passado. Então isso é muito preocupante, os trabalhadores, todas as vezes que vem crescendo esse número de assaltos, os trabalhadores ficam muito preocupados com isso. São trabalhadores já migrando de um setor de serviço para outro, outros que já preferem ficar desempregados com medo desse crescimento de assaltos. Já tivemos trabalhadores espancados e isso é muito preocupante para a categoria. Presidente, ano passado a Secretaria de Segurança Pública fez uma parceria com o sindicato. Não está surtindo efeito? Exatamente, fizemos uma parceria onde todos os meses a gente informa para eles toda essa demanda desse crescimento de assalto. Já tivemos várias rodadas de negociações, mas parece não surtir efeito as operações deles. Então está na hora de se rever. A gente atribui muito a isso também algumas operações que foram suspensas. Em relação a isso, qual vai ser o procedimento do sindicato daqui para frente? Nós vamos chamar a categoria para uma avaliação, vamos convocar o secretário de Segurança para que venha nessa Assembleia, para explicar para os trabalhadores o que na verdade está acontecendo, o porquê de não conseguir baixar esse número de assalto, para a gente fazer uma avaliação e eles ouvirem os trabalhadores também, porque há muita reclamação dos trabalhadores com relação à operação, principalmente as viaturas de bairro, que foi um acordo que foi feito nas audiências, nas reuniões que tivemos, onde eles garantiram que cada viatura dessa ia fazer 10 abordagens por dia em cada ônibus, ou seja, por turno. E aí, na verdade, é que essas operações, as abordagens não estão sendo feitas, os policiais estão indo até os pontos finais, passando os cartões, registrando, e lá para o comando está aparecendo como que têm sido feitas essas operações que, na verdade, não foram feitas. Presidente, obrigado pela entrevista. Ismael Gama para a TV Assembleia. Os motoristas de São Luís e região que trabalham com transporte de carga e de passageiros vão poder aprimorar seu ofício através de treinamento com um simulador de direção híbrido oferecido pelo SESC Senat. Pelo menos 5 cursos vão ser lançados e adaptados ao equipamento. O simulador híbrido é o primeiro aqui da capital disponibilizado pelo Serviço Social e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESC Senat. O equipamento custou mais de R$600 mil e vai ajudar a aprimorar o trabalho de motoristas profissionais de cargas e de passageiros do Maranhão. Para isso, quem fizer o curso no simulador, obrigatoriamente deve ser um condutor com carteira de habilitação nas categorias C, D ou E. O principal objetivo do Senat é a atualização dos profissionais do mercado de trabalho do setor de transporte, porque há uma evolução nos veículos, há uma atualização desses meios de transporte e o Senat precisa estar acompanhando, ou seja, atualizando. Como, por exemplo, em São Luís chegou agora o biarticulado, com essa toda a mudança que houve dos transportes municipais. Então, o SESC Senat está acompanhando essa evolução e também proporcionando a esses trabalhadores esse aperfeiçoamento, essa qualificação. O simulador tem os comandos praticamente iguais ao de um veículo real.
pedais de embreagem, acelerador e freio, marchas, painel e volante. A tela, que mais parece um grande game, faz o motorista vivenciar situações bem reais de risco no trânsito. Parece brincadeira, né? Mas isso aqui é tudo muito real, bem semelhante ao trânsito numa estrada, numa avenida, por exemplo. A ideia desse simulador é justamente ajudar o condutor, o motorista de um ônibus, de uma van, como lidar com o veículo, evitar gastos de manutenção, aprender a respeitar todas as regras do trânsito, também contribuir com a diminuição de poluição do meio ambiente e também favorecer a segurança no trânsito. Ele possibilita ao condutor uma experiência muito válida, pois essa tecnologia traz para ele, para que ele possa identificar suas falhas no dia a dia, na direção do veículo automotor, é claro, veículos pesados, ônibus, caminhão, carreta, e com isso ele observa que ele conduzindo o veículo de forma ergonômica, segura, ele possibilita também uma redução tanto no gasto com manutenção, como também na questão do combustível, que diminui muito, significativamente, o gasto com esses custos. Na unidade do SESC Senat em São Luís, já foi construída uma sala específica para o treinamento que deve começar até o próximo semestre. Vão ser utilizados recursos de alto padrão tecnológico didático com sistema de som e imagens. Pelo menos 5 cursos vão ser lançados, adaptados ao equipamento. O SESC Senat é um órgão destinado aos trabalhadores do setor de transporte e eles são o nosso público-alvo, eles são a razão de nossa existência. Então é para eles que tem o simulador, é para que eles se qualifiquem, para que eles melhorem, se aperfeiçoem e estejam cada vez mais eficientes e eficazes na sua posição de trabalho. A reforma da Previdência em pauta no Congresso Nacional foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia. Representantes de várias categorias militares se reuniram com o deputado Júnior Verde, presidente da Comissão de Segurança da Casa. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Verde, em mobilizar representantes das polícias para discutir a reforma da Previdência proposta pelo governo federal, com destaque para o fim da aposentadoria especial para militares. As decisões, sugestões e encaminhamentos da audiência vão ser levados à comissão responsável pela reforma no Congresso Nacional. Precisamos fazer com que os direitos adquiridos sejam mantidos. E, pelo contrário, eu acho que precisamos dar uma garantia de mais direitos, né? Mas, infelizmente, é um retrocesso essa PEC. É claro que o governo alega a questão de déficit, né, da Previdência. Isso tudo nós entendemos. Agora, pode ser possível, né, o governo trabalhar com outros aspectos da economia diferenciados que não mexer com o trabalhador. E essa PEC, ela vem de encontro realmente aos direitos dos trabalhadores. E nós hoje vamos discutir, inclusive com a presença aqui de policiais federais, rodoviários federais, servidores públicos de forma geral, é o foco hoje aqui, mas eu acredito que dessas discussões nós vamos avançar e, claro, ponderando, nós vamos encaminhar todas as proposições para o governo federal. O Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais e representantes de diversas categorias participaram da audiência pública e foram unânimes em discordar da proposta de emenda constitucional, a PEC 287, que tramita no Congresso Nacional. O policial rodoviário federal, ele trabalha o trabalho dele é totalmente diferenciado em relação até às outras polícias. Ele é diferenciado em relação aos outros trabalhadores ou em relação às outras polícias. Eu entrei na PRF em 1994. No intervalo de 2 anos, morreram 12 policiais. Em 2 anos, muito mais de acidente. Às vezes se desloca demais, então morre muita gente pelo deslocamento, morre muita gente, PRF, por conta de acidente, trabalhando ali, chega um veículo lá desatento e acaba acontecendo. Então é muito suscetível a acidente, como também a tiro e outras mazelas que acontecem. Então a categoria viu com maus olhos, evidentemente, porque parece que a gente não tem um equilíbrio aqui no Brasil. Quando não é 8, é 80. A gente não tem parâmetro nenhum hoje, se aposenta até com 40 e poucos anos, e agora que só pode se aposentar com quase 80 anos. Então, é algo meio absurdo. Além da PEC 287, foi discutido também a PEC do corte de gastos e a reforma trabalhista. Para os representantes sindicais, o pacote das reformas proposta pelo governo federal significa um retrocesso e a precarização do trabalho com perda de direitos constitucionais que
que foram garantidos há mais de 30 anos. O procurador regional do trabalho afirmou que é preciso comprovar o déficit da Previdência e saber o que provoca esse problema. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão garantiu que a categoria está mobilizada e que mantém um diálogo constante com os parlamentares, fundamental para barrar a reforma. A gente vê, por exemplo, essa questão da terceirização, né, e no caso de hoje, na própria PEC 287, que quer tirar de uma certa forma, de forma camuflada a própria aposentadoria, porque quando se fala da idade hoje que se coloca, que se quer colocar, é algo impensável para a realidade hoje. Se a gente pensar, por exemplo, a nível de Nordeste, onde a perspectiva de vida é muito menor do que a própria data base que o governo está querendo impor nessa reforma, é como condenar o trabalhador a trabalhar o resto da vida e não ter direito à aposentadoria. Essa que seria. E no que tange a nossa própria reivindicação, que é o que motivou essa audiência pública de hoje, é muito mais crítica quando ele pega o policial, de uma forma geral, e quer acabar com aquela aposentadoria policial, que é própria. Em todos os países desenvolvidos do mundo hoje, existe essa aposentadoria especial para a polícia, de uma forma geral. O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Maranhão ponderou que essa proposta da reforma da Previdência vai ser o mesmo que extinguir a aposentadoria. Poucos contribuintes vão conseguir usufruir e receber o valor integral. Para ele, é mais uma reforma do governo federal arrecadar sem ter despesas. Qualquer momento de crise como o atual significa anos de desemprego. Então, a gente entende que, na verdade, é só uma forma de arrecadação muito grande, muito duradoura, sem a contrapartida da aposentadoria. Então, você contribuiu para exercer um direito que você não vai conseguir exercer. E essa proposta, na verdade, significa o fim da aposentadoria, porque o trabalhador não vai conseguir chegar até lá para aproveitar aquilo para o qual ele contribuiu. Não é uma benesse, não é uma dádiva do governo, foi uma contribuição do trabalhador. Em instantes, no portal da Assembleia, fiéis católicos participaram ontem da tradicional celebração da Missa de Domingo de Ramos. Nós voltamos já.